Vamos lá, nação, as últimas informações do Flamengo é que o clima está quente lá no treino do Mengão. Gerson e Varela brigaram e nós vamos analisar os comentaristas trazendo essas últimas informações. Eu gostaria que você participasse aqui do nosso canal, escrevendo nos comentários a sua opinião referente a tudo isso que está acontecendo no Flamengo. Primeiro foi a agressão contra o Pedro, agora é a agressão entre Gerson e Varela. Eu gostaria da sua opinião, escreva nos comentários. Participe aqui do nosso canal, deixe o like, compartilhe o vídeo. E se você não é inscrito no canal Meu Mengão React, faça parte do nosso canal, porque aqui sempre trazemos notícias e informações do Flamengo. Aqui nós vivemos Flamengo, tá bom? Cresce esse vídeo, o canal ESPN Brasil, link na descrição como créditos. Vamos então para as últimas informações do Flamengo. Flamengo, que não existe e tal. Tá aí, cara, tá aí, a gente sabe, pô. A gente sabe. O Pedro Henrique Torre tá com a gente, tá aí já no ponto, Marcelo? Tá com a gente? Vamos com ele então, porque assim, eu poderia falar. Não, é bom que ele tá na Gávea. Não, se tivesse na porta do Ninho, sobrava ele pra ele. Eu poderia falar assim, Pedro Henrique Torre, nosso setorista do Flamengo. Mas como ele cobre o Flamengo, Pedro Henrique Torre, nosso correspondente de guerra, a partir de agora, aqui no nosso F90. O Pedro é da época que falavam tipo Bagdá. Aqui tá tipo Bagdá. É, tá Bagdá, e tá no pique de Bagdá aí, ô Pedrão? Tudo bem, William? Um abraço para você, abraço aos amigos aí. Cada dia tá explodindo uma mina no Ninho do Urubu, na Gávea, enfim, tá complicado esse ambiente aqui. O Gabigol chegou a dizer uma época aí, há pouco tempo até, que o Flamengo não é Big Brother, mas parece que não é mesmo, porque Big Brother, a agressão dá em expulsão, né? Resulta em expulsão. Então fica complicado aí pra gente saber o que vai acontecer. E é curioso mesmo que vocês estavam falando aí, o Marcos Braz, chamei o Marcos Braz na Zona Mista no último domingo, ele veio falar e aí ele perguntou, não acredito que o ambiente está complicado, acho que não acredito nisso, que está saindo e nada nesse sentido. Mas o que a gente conversa, o que a gente sabe é que o ambiente está pesado sim, a questão de jogadores parte insatisfeita com o Sampaoli, uns jogadores insatisfeitos até com outros, enfim, houve uma divisão também na questão do caso Pedro, e isso tudo vai trazendo, vai acumulando, vai resultando nas atuações em campo, em eliminações como a que houve na última semana, e todo esse peso da temporada resulta nesse dia a dia, e quando você acaba nessa falta de comando, acontece isso daí. Que aconteceu mais uma vez nessa terça-feira. Primeiro, os companheiros do GE deram a informação, essa troca de soco, catilho, papo e tudo mais. Não dá nem para dizer troca de soco, né? Porque foi um soco lá do Gerson com o Varela, mais uma discussão mais áspera ali entre os dois. E aí o Gerson acertou um soco em cheio na cara do Varela. O Varela agora está com suspeita de fratura. Não se sabe se vai ter alguma condição de jogo amanhã, e aí agrava o fato de que o Wesley está suspenso. E o Mateuzinho não joga desde março. Foi relacionado pela primeira vez contra o Olímpia no jogo de ida no Maracanã, mas não joga desde março. Então, para a lateral direita ali, fica uma situação mais complicada. Como é que vai ser o padrão do Flamengo agora? Vai ser aquela multa de 5% do salário padrão em cada um? Vão tirar os dois do jogo? A punição? Como é que vai ser? Como é que vai fazer o Flamengo nesse sentido? Como é que vai apaziguar os ânimos do Ninho do Urubu depois da tentativa de ontem com Pedro, Sampaoli, 16 dias depois? O Pedro esperava minimamente uma mensagenzinha do Sampaoli, um WhatsApp, um aceno, logo no dia seguinte da agressão. Não veio 16 dias depois, e esse timing do Flamengo está bem equivocado, né? Então, essa demora, talvez, do próprio Sampaoli, de comando, do Marcos Braz e tudo mais, vai gerando esse ambiente muito pesado. Tá todo mundo com o olho arregalado no Ninho do Urubu, prendendo a respiração, porque isso traz mais peso para a partida de amanhã. O Flamengo saiu de Porto Alegre com 2-0 nas costas, parecendo que ia engrenar na temporada com uma grande atuação, e tudo chacoalhou de lá para cá. Não precisava dessa bomba de hoje na véspera do confronto. A gente está apurando mais informações aqui, certo é que os dois saíram do treinamento de forma um pouquinho mais cedo, foi na reta final do treino ali, eles saíram um pouco mais cedo e estão esperando agora que vai ser a diretoria reunida agora para saber qual vai ser a determinação para Varela, que está com a suspeita de fratura no nariz, e o Gerson também, que foi o agressor da vez. Um que separou a briga
da outra vez, tentou afastar, no caso, o agressor, agora foi o agressor da vez. Então isso mostra muito bem como é que o radar do Flamengo está completamente perdido nesse momento da temporada. O Zé tem uma perguntinha para você, Pedro. Vocês já imaginaram, rapidinho, já imaginou amanhã, Flamengo e Grêmio, entra o Varela com uma proteção aqui, aquela máscara, protegendo aqui, e o Gerson jogando ali no meio, os dois, gente sabendo o que aconteceu. Olha, fala, pô, por que o cara tá usando? Não, porque o cara que tá jogando ali no meio quebrou o nariz dele. Quebrou entre aspas, né? Força de expressão, né? Arrebentou o nariz dele no dia anterior e o cara tá jogando também, não foi punido. Cara, olha que situação mais absurda pode acontecer amanhã. Porque, é o que lembrou eu, Pedro, não tem o Wesley, Mateuzinho não joga de longa data, era o Varela. Era o Varela. E o Gerson? Tinha que ter punição também, né? Porque se o Pedro foi punido por tomar uma porrada no queixo, o Gerson tem que tomar punição dele também. Troca socos, na verdade, o Gerson só dá o soco. A informação que a gente tem que não teve a troca de socos. Ele foi lá, foi trocação. O Pedro traz a informação, e até para esclarecer, não teve a troca de soco, mas não é também que o Varela não tenha feito nada. O Varela que sai, que vai em direção ao Gerson para confusão. E aí o Gerson reage e dá o soco nele. Então ali tem duas pessoas brigando. Então acho que a punição não passaria só pelo soco do Gerson, mas também pela confusão provocada. Porque parece que quem buscou foi o Varela, né? Quem buscou, ele buscou ali, contato quem chegou, e o contato veio? Buscou contato veio que veio. Veio que veio. Mas fala aí, Zé. Boa tarde, Bubu. Boa tarde, William. Bem-vindo, né? Bem-vindo. Obrigado. Boa tarde, Pedro. Mandar um abraço pro meu irmão Nariz, que está lá na Alemanha nos assistindo. Boa tarde, Pedro. Eu queria só perguntar uma coisa, né? Porque acho que você já falou sobre a punição, nós iremos assistir, né? Nós iremos ver o que vai acontecer. Normalmente, esse tipo de coisa você não pode ter 2 pesos, 2 medidas, porque senão o recado que você passa para o grupo é que você trabalha com diferenças dentro do elenco. E neste momento é o que o Flamengo não pode fazer. Mas a minha pergunta é o seguinte, eu acho assim, o Braz não adianta mais nada. O Sampaoli não tem controle de nada. Nem fez. Né? Os jogadores, me parece que o clima não é muito amigável. Queria saber de você, Pedro, quando que o Landim vai aparecer no CT do Flamengo para colocar ordem na casa? Porque nesses casos, com todas essas confusões, a única pessoa que pode acabar com tudo isso é o Landim. E quando o Landim chegar até o CT, se caso ele apareça, a mão tem que ser pesada. A mão não é para passar na cabeça dos jogadores, é para ser a mão pesada de presidente. Né? Então eu queria saber do Pedro se tem alguma informação, se o Landim vai aparecer, se o Landim vai tomar alguma atitude, porque não tem mais nada. Se acontece isso, se o Braz já quase brigou, o Braz fala que está tudo tranquilo, 2 dias depois tem porrada, o preparador físico dá um soco na cara do jogador. É só o presidente. Onde está o Landim? Né? Não tem onde está o Oli? Agora é aquela pergunta, onde está o Landim? Tudo bom, Zé? Um abraço para você. O Landim não tem tanta frequência assim no Ninho do Urubu, não. Mas recentemente, agora não estou lembrando exatamente se foi semana passada ou semana retrasada, ele esteve até no Ninho do Urubu para uma conversa lá com os pares, com o vice-presidente de futebol, Marcos Braz, também com o Sampaoli, enfim, com todos que estavam por lá. Para tomar pé do dia a dia do Ninho do Urubu. Ele é bem diferente, por exemplo, do seu antecessor, o Eduardo Bandeira de Melo, que frequentava bastante as atividades do Ninho do Urubu, acompanhava treinamentos e tudo mais. O Landim não tem muito esse perfil, mas o Landim, por mais que se fale, tudo passa por ele. Tudo que acontece no Flamengo, as decisões maiores, passa mesmo pelo Landim. Tanto que a escolha do Sampaoli passou muito pelo Landim, principalmente pelo Landim, e essa manutenção recente agora do Sampaoli passa muito pelo presidente Rodolfo Landim. Então, não sei se vai acontecer uma visita do Landim, mas ele está controlando certamente tudo de longe, em contato com o Marcos Braz nesse momento, para saber qual vai ser o peso dessa punição aí em relação a Gerson e também ao Varela. Vocês têm razão quando vocês comentam em relação ao Varela, porque se ele partiu para cima do Gerson, e por mais que tenha recebido um soco, ele causou também ali, participou de toda a confusão. Então o Landim tem peso assim nessas decisões
Até muita gente critica ele por ser muito centralizador de decisões no Ninho do Urubu, embora não goste de aparecer, não goste de dar entrevistas, não goste de ser aberto a questionamentos assim da imprensa. Ele tem peso nas decisões, sim, e o Marcos Braz, que é um grande trunfo político dele, nesse governo de coalizão que ele tem, está sempre bem alinhado ali com o Landim em relação às suas decisões. Tem a força também no departamento de futebol, o Marcos Braz, obviamente, por ser o vice-presidente, mas está sempre muito bem alinhado com o presidente Rodolfo Landim. Então a gente tem que aguardar o que vai acontecer. No caso, houve o caso do Gabigol lá, eu tentei confirmar, por exemplo, a questão do Gabigol. Há pessoas internamente no Flamengo que dizem que o Gabigol, quando teve a discussão com o Marcos Braz, tomou 2 jogos de suspensão, não foi apenas um contra o Palmeiras, mas aquele segundo jogo contra o Atlético Paranaense que ele ficou fora, foi o jogo de ida da Copa do Brasil, o Gabigol estava suspenso e não tinha um problema no tornozelo. Tem gente internamente no Flamengo que diz que não, que era um jogo só, então tem um desencontro ali até internamente sobre essa informação, porque a discussão foi muito áspera com o Marcos Braz no intervalo do jogo contra o Fortaleza, e o Pedro teve essa questão, não foi exatamente pelo soco, foi por não ter aquecido contra o Atlético Mineiro e depois aquela falta no treinamento. Agora, uma agressão, o Gerson agrediu alguém dentro do CT do Flamengo. Vamos ver qual vai ser o tamanho agora desse peso e como o Flamengo vai se comportar amanhã, porque não tem lateral, além do Mateuzinho agora, se tirar o Varela também, e o Gerson é um jogador muito importante, num momento muito decisivo, que conta não só na questão esportiva, mas também na questão do bolso do Flamengo e todo o poder político, a questão, como é que esse capital político que o Landim pode usar também, ele que falava em estender um pouco mais o mandato. É um baque muito grande ficar um ano sem ganhar nada, comprometer talvez uma vaga para Libertadores, que com a Copa do Brasil você já garante, o Flamengo está em quarto, você cai para quinta, é pré-Libertadores. Então tem tudo isso, o Landim indo para o seu último ano de mandato no próximo ano, em 2024. Fala, Pedrão. Não, é curiosa a informação que o Pedro traz. Depois eu até queria fazer uma pergunta ao Xará. Fica à vontade. Já fomos companheiros muito tempo e tem um longo tempo já que a gente dividia a cobertura e o Pedro acompanha o Flamengo há muito tempo. Eu não me recordo, eu não me recordo de uma época paralela ao que o Flamengo vive hoje em tempo de desmando. Eu acho que aquela celeuma ali, Ronaldinho e Luxemburgo, talvez tenha se aproximado minimamente, aquele início de temporada, mas era muito mais uma guerra fria. Porque em campo um tentava ajudar o outro e posava por umas fotos lá meio fake, mas era uma guerra mais fria, uma guerra mais silenciosa. O Ronaldinho acaba até depois cedendo ali, indo embora, por motivos que o irmão empresário define. Mas eu acho interessante quando o Pedro cita a situação das punições ao Gabriel, porque eu acho que elas também refletem o desmando que é o Flamengo. Porque teve um caso recente de disciplina do Marinho. Foi. E a decisão foi dar publicidade a tudo que era feito com o Marinho. Quase que expor o Marinho em praça pública. Teve a situação do Gabriel, que inclusive quando a gente traz a informação aqui na semana passada, que o Gabriel tinha sido suspenso contra o Palmeiras, as pessoas, não, mas ele estava machucado. Não é que ele estava machucado, ele estava liberado. Só que o Flamengo não dá publicidade a uma suspensão ao Gabriel, mas dá ao Marinho. E também não dá publicidade à suspensão ao Pedro, mas faz questão de circular e todo mundo sabe que o Pedro tomou uma suspensão. Então você não tem nem, sabe, uma questão ali de tratar o mesmo peso com todo mundo. Os atletas. Os atletas são claramente diferentes dentro do departamento de futebol do Flamengo. Que me leva a crer que o Gerson pode jogar amanhã. O Gabriel tem um peso. O Pedro, por incômodo de alguns, tem outro peso. O Marinho tem um peso ainda menor. O Gerson tem um peso, sim. O Varela tem um peso ainda muito menor, que se tivesse mercado, o Varela já não estava mais no Flamengo que o São Paulo. Então, isso diz muito sobre o que é essa gestão falida do futebol do Flamengo. E aí eu queria até perguntar, se eu não me engano, se o Pedro puder confirmar, o Zé perguntou onde entra o Landim. O Landim nem sequer foi ao estádio domingo, ciente da pressão que a diretoria vem sofrendo. E seu Marcos Braz, que sempre gosta muito de uma foto, de um holofote, pousar ali no campo antes do jogo, nem apareceu ali antes do jogo. Então eles sabem quando apareceu, o Landim não foi ao estádio, até se o Pedro tiver alguma informação. Agora, Xará, você lembra de algum tempo recente de um desmando tão grande, cara? Da coisa tão solta, correndo tão frouxa, e soco pra lá, e soco pra cá, e discussão, e as pessoas se achando direito de uma ir pra cima da outra? Fala aí, Pedro, tudo bem? Beleza? Cara, não lembro, talvez porque outros elencos não tenham conquistado tanto, não tenham se sentido tão empoderados assim para
enfim, ter tanto poder mesmo dentro do CT do Flamengo, tornar aquilo a República do Ninho mesmo, que enfim tem todo esse poder. Então eles se sentem bastante à vontade no dia a dia e não tem ninguém ali para, enfim, colocar os atletas ali para mostrar que de fato tem o seu limite. Tudo que eles fazem tem o seu limite, tem de ser cobrados e tudo mais. Eu lembro que foi muito contestado na época da saída do Jorge Jesus. Entre a saída do Jorge Jesus e alguns dias ali que ficou aquele vácuo de poder e depois veio o Domi, foram poucos dias até, mas os jogadores foram muito contestados porque ficaram fora de forma, porque fizeram qualquer coisa, o que queriam e tudo mais, não sei o que. Ali já era um sentimento muito grande, muita gente questionava até a falta na época do Pelaipe, que era o Paulo Pelaipe, que era o gerente de futebol que tinha ali dentro, que tinha até uma voz de comando, o Braz até chegou a falar que era o olho dele dentro do ninho do urubu e saiu por outras questões, por decisão até do Rodolfo Landim. Então a partir dali o elenco foi cada vez mais se sentindo empoderado e com vários títulos nas costas, com respaldo de torcedores, da torcida e tudo mais. Esses episódios vão acontecendo. É muito difícil você contestar esses jogadores internamente, assim. É muito difícil você ter uma voz muito ativa contra esses jogadores e demonstrar que eles são funcionários do clube também, nesse sentido. Então é muito complicado você demonstrar isso aí. E a questão da hierarquia dos jogadores é muito clara, né? Como o que você disse aí. Teve o Marinho, teve o caso do Marinho, teve o Gabigol, que não houve publicidade, como você disse, a punição dele. A do Pedro também, o Flamengo ficou muito incomodado com o vazamento da punição dada ao Pedro. Eu não sei o que argumentariam se ele não aparecesse contra o Olímpia no Maracanã. Não sei o que era o Olímpia, se eu não me engano. Mas o Olímpia no Maracanã, eu não sei o que argumentariam se o Pedro não entrasse em campo, mas ele estava punido por toda aquela situação. Então há degraus ali diferentes de jogadores dentro do elenco. E aí você tem administrações, uma gestão muito complicada do departamento de futebol. E aí você tem o Varela, por exemplo, que foi o que estourou hoje. O Varela já foi comunicado pelo São Paulo que não contava com os seus serviços há mais de mês, eu acho, mais um mês e meio, bastante tempo, que não tinha interesse na utilização dos seus serviços como lateral. Ele foi comunicado disso e você imagina aquela sementinha ali no dia a dia, o lateral não entrando muitos poucos minutos, ele joga bastante com a seleção uruguaia, é um foco de insatisfação, o Zé sabe bem disso, que você tem que saber administrar no dia a dia para não estourar nesses problemas ali. Você vê outros jogadores jogando frequentemente, joga o tempo todo, não tem a benesse do técnico, então é um poço de vaidade que você tem que saber administrar e estoura. Se você não souber administrar, como o Flamengo não está sabendo, gera isso daí e não tem nenhum tipo de punição mais grave, vai gerando esse ambiente todo muito pesado que está acontecendo e ainda mais quando os resultados não vêm, né? Porque ano passado a bola entrou bastante no segundo semestre, esse ano ela não está entrando de jeito nenhum. Pedro, segura só mais um pouquinho antes, deixa eu só colocar o Bobo aqui na parada, que o Bobo ainda não falou. Já passo para você, Zé. Tem certeza? Vou passar para você. Tem certeza? Absoluta. Por quê? Boa sorte. É mesmo? É o contraponto. Manda ver. Eu tenho uma pergunta para você. E aí você manda ver aí. Fácil, por favor. Tá? O que faz o Flamengo amanhã? Porque se o Flamengo não colocar o Gerson, vamos tirar o Gerson, punição de um jogo, vai. Lei de Gerson. Lei de Gerson. O Gerson vai fazer falta. É como você punir... Ou não. Tudo bem. Se ele jogar o que ele jogou contra o Olímpia lá no Paraná, não vai fazer falta nenhuma. Isso é uma outra questão. Ele é titular do time. Tirou o Gerson, você, né, ali na teoria você está prejudicando o time. Isso é um ponto. Se você colocar o Gerson em campo, você está dando o recado do 2 pesos e 2 medidas. Mas peraí, mas o Pedro, que se recusou a aquecer e tomou uma porrada no queixo, ele ainda é punido por um jogo. O Gerson, que deu o soco lá no companheiro, embora tenha sido provocado, mas não justifica. E tem outros, assim, né? William, só para completar, o Pedro tinha comentado, mas eu vi também, tem um jogador, acho que se eu não me engano foi o próprio Varela, que se recusou também a aquecer. Sim, o Varela se recusou a aquecer em um jogo também. A fazer a mesma coisa que o Pedro e não aconteceu nada. É bom lembrar que o Vidal, que saiu recentemente, também teve o seu piti em campo no jogo com o Vitor Pereira. Antes do Mundial ali. Antes do Mundial, exatamente, antes do Mundial.
O que faz o Flamengo numa situação dessas? Porque aí o Pedro, que já está insatisfeito, já postou o que postou, só foi procurado pelo Sampaoli ontem, 16 dias depois da treta. O Pedro pode olhar e falar, pô, peraí, os caras me puniram, é uma publicidade aí que puniu, que não sei o quê, vazou a informação. O Gerson vai jogar. O Pedro tem o direito de pensar isso também. Tem todo o direito de pensar isso. Faz o quê? E manda aí seu contraponto. Vai lá, meu filho. Demorou, mas chegou, hein? Boa tarde para você, William, para os Pedros, para o Zé, para o Fã de Esporte. 2 deles estão aqui acompanhando com a gente em loco ali. 2 aqui. Sejam bem-vindos. Bom, primeiro é o seguinte, eu vou fazer uma abertura aqui. Manda. Para ficar muito claro, eu não faço apologia à violência. Não quero incitar violência, não defendo violência. Se vier com mais aí, agora é perigoso. Ninguém tem que agredir ninguém em nenhum lugar. Porém, entendeu? Ainda mais em ambiente de trabalho. Todavia. Mas eu vou lembrar. Mas eu vou lembrar. Mas se mais é um perigo, Bubu. Um dos caras que eu admiro muito e respeito é o José Mourinho. Bateu em quem? Não, mas muitas vezes já pelo menos umas 2 vezes, acho que já teve treta em vestiário do Mourinho. E vieram perguntar, poxa, você viu? Tal jogador bateu em tal jogador, ou não sei quem discutiu com não sei quem, ou teve uma treta de não sei o quê, assim, vendo se ele dava uma resposta, o que você vai fazer? Eu falei assim, cara, deixa rolar. Porque isso mostra que os caras estão querendo ganhar, estão querendo competir. É um jeito de ver as coisas, tudo que foi de contraponto. Sim. Então você está defendendo a violência? Tudo que é time, o nego tem que ficar batendo um no outro para mostrar que está com vontade. E eu critiquei muito o Gerson. Critiquei vários jogadores, mas sobretudo o Gerson, no jogo da eliminação contra o Olímpia, pela falta de vontade. Claro. O cara tava desfilando andando em campo, sem sangue, sem vontade e tal. Então é legal, agora vou aplaudir ele, mostrou sangue, vontade agora, que ele vai dar um soco na cara do mostrar essa vontade toda em campo. De canalizar essa energia toda dele, essa vontade toda dele, dentro de campo, coisa que ele não demonstrou em jogos decisivos recentes, né? Então, eu só tô dando esse contraponto que tem gente no meio do esporte que quando tem briga interna, acha que é legal. É bom que o reserva tá incomodado. Pô, o reserva que fica lá ganhando o dinheiro dele lá e tá satisfeito ali... Bubu, vou te dar um exemplo. Eu não sei se ainda existe isso na Alemanha, eu preciso conversar com alguns amigos. Achei que tinha sido alguma agressão. Mas os treinos na Alemanha eram treinos assim... Pegados, só não tinha o ringue pra porrada, mas o resto era tudo igual. Marcação individual, então você não podia pegar, era porrada, soco, entrada violenta, era esse tipo de coisa. Só para te dizer aí, para tentar ilustrar ainda mais, na Europa existe isso muito, porque os treinamentos são campos reduzidos, muitas vezes marcações homem a homem, a forma de se trabalhar, você tem uma intensidade muito maior do que você tem aqui no Brasil. E às vezes, o bicho pega. É que nem sempre a gente sabe o que acontece, mas o bicho pega várias e várias vezes. Na Inter de Milão tinha entradas fortes, violentíssimas, de rasgar, abrir canela, cotovelada. Isso tem. Então, é um ambiente competitivo, né? E antes que alguém já me chame de hipócrita, que já falaram várias vezes, eu tive uma treta com o Zé há alguns meses no ar. A gente não saiu na porrada, ao contrário, a gente recebeu... Eu tenho informação diferente aí, hein? Que isso, Calma, tô brincando. Não, os dois estavam no dia seguinte, não tinha olho roxo, nariz quebrado, por exemplo, eu não e o tinha Zé, nada. Nós resolvemos nossa discussão ali em 2 minutos ali no camarim depois. Nem precisou de intervenção da empresa, de chegar alguém e tomar uma decisão. Não sei o quê, vai ser punido, vai ser afastado, vai ser suspenso, não sei o quê. Mas tem gente que fala assim, pô, como é que você pode criticar um cara que tem uma treta lá no campo, se você teve uma treta no ar, né? O cara, pô, não, então eu não sou hipócrita, eu acho, não me orgulho do que aconteceu e que bom que a gente superou e resolveu tudo rapidinho. O Zé é um cara que é muito parecido comigo nisso, que é um cara direto, que a gente vai lá e resolve. Eu prefiro isso do que uma guerra silenciosa e fria, como o Pedro falou. Cara que fica te atacando, tentando te minar por trás pelas costas, enfiando uma faca nas tuas costas. Prefiro resolver cara a cara, olho a olho, como eu e o Zé fizemos. E o caso do Flamengo, eu acho que tem muita guerra silenciosa. O que é o BAP? O BAP e o Marcos Braz, há tempos, mesmo na época gloriosa do Jesus, os caras se tretam. Um tenta minar o outro. O cara escolhe tal técnico, o outro cara já fica... Eu ia falar um outro termo. Fica bravo. Tá. Entendeu? Tal jogador é o jogador do BAP, tal jogador é o jogador do Braz. Qual o movimento? Então, dentro da diretoria do Flamengo, tem muito cacique, né? Pra pouco índio. Muito dirigente que quer apitar, que é verborrágico, é falastrão, quer aparecer. Eu que mando, eu que faço. Olha, esse aqui fez errado, eu que sou o cara mais importante da diretoria, não sei o quê.
Então, na cúpula do Flamengo já tem essa guerra de vaidade, de ego, de disputa. O Landim teve um momento que era mais assim. Depois ele meio que se afastou e deixou o Braz como a grande figura. Acho que o Pedro quer falar alguma coisa. Fala aí, Pedro. É só que o Flamengo acabou de divulgar uma nota aqui. Opa! Uma nota, enfim, só meio que... enfim, vou ler a nota para vocês aqui. O Clube de Regatas do Flamengo informa que o entrevero entre os atletas Gerson e Varela foi resolvido internamente pelo Departamento de Futebol. Os jogadores entendem que o episódio faz parte de um treino disputado. A preparação para o jogo de amanhã segue normalmente. É essa a nota do Flamengo. Então, quase não teve nada, é isso? Não tem nada. A gente tá meia hora falando sobre o nada. A gente tá meia hora falando sobre o nada. Num ambiente bom, tranquilo, faz parte do jogo e segue o barco. Como o Landim falou lá do Pedro, esse é na inauguração do museu, né? Esse assunto o Pedro já foi, tá tudo certo, todo mundo conversou, tá tudo bem, as coisas estão andando aí. Já foi, já é passado. Prova ontem que não era passado coisa nenhuma. A coisa estava viva ontem ainda, né? Porque o Braz, domingo, né? O ambiente é bom, não, tá tudo certo, não tem essa de ambiente ruim, não. Aí os caras saem na porrada. Se fosse um episódio, fala, acontece. Mas você já elencou aí, com a sequência de episódios, cara, é um ambiente bom, não é? Completa aí, Bubu. Então, você perguntou pra mim o que eu faria, mas o que o Flamengo deve fazer? O Flamengo já fez, né? Já fez, o Gerson vai jogar. Certamente e o Varela vai jogar com a proteção no nariz. Eu falei muito no caso do Pedro. O cara viu o lado jurídico. O Flamengo, todas as medidas que ele tomou ali, acompanha o Pedro para fazer o BO, né? Em tese se solidariza com o Pedro que foi vítima da porrada. Mas, ao mesmo tempo, ele tinha cometido algumas irregularidades, indisciplinas. Mas quem vai decidir isso é o departamento jurídico. Põe aí, a gente pode punir o Pedro? Quantos por cento do salário que pode? Tudo isso tem lei. E o Flamengo não pode dar nenhum passo além do que está no papel que está escrito, porque tem contrato, o cara é patrimônio do clube, é o caso do Gerson. Então, o Varela, você já sabe que o Flamengo não queria ele, não conta com ele. Se aparecesse alguém ontem e oferecesse alguma coisa, uma mariola, levava ele. O Gerson não. Então vai ver qual que é o salário do Gerson, outra coisa aí, Bubu. O contrato do Gerson. Tem uma outra coisa aí. O quê? O cara que deu o soco foi mandado embora. Então, você comparou o Pedro... Você mandaria o Gerson embora? O Gerson você tem que comparar com o preparador físico. Quem deu o soco e agrediu o outro cara, mas foi provocado. Mas o outro não quis aquecer. Quem tomou a medida mais dura dá um soco, e tem na porrada tem um ditado que quem dá a primeira ganha, né? Nesse caso... Briga de rua. Não é? É sempre, se o adversário for o Rock Balboa, não. Ao contrário, né? Ele dá narigada na mão do cara. Ele deixa uma porrada, cansa o adversário e aí dá uma e ganha. Muhammad Ali também. Então, acho que talvez esse... Tranquilo, agora eu tô chegando. Esse pensamento tenha passado na cabeça do Gerson, do preparador físico, né? Porque o cara que dá a primeira acha que vai ganhar, né? Mas alguma medida mais séria deveria ser tomada. Eu não acho que isso aí passar... O Zé falou de passar a mão na cabeça. Isso aí é passando, não aconteceu nada, segue o jogo, tá tudo normal, amanhã tem jogo e o pessoal vai treinar igual, O problema, Bobo, é que é o seguinte, até passar pro Zé, pro Pedro também, cara... Do jogo. Então, a verdade é que tem jogo amanhã, lógico. eles não vão poder tomar nenhuma atitude. Mas aí não dá, A questão é a forma diferente de tratar os assuntos. Essa nota aí não dá. É a forma diferente. Sim, eu entendo o que você tá falando, Zé, mas... a verdade é essa, eles não vão vir a público ou eles não vão punir o Gerson. Não vão. Não, nem demitir o Gerson. Se tivessem que punir alguém, eles iriam punir o Varela. O que é mais um erro de gestão. Sim. Né? O que é mais um erro de gestão. Por quê? Porque se o treinador vira para você e fala assim, eu não conto mais com você, então faz o seguinte, você vem treinar, treina separado. Porque em algum momento, como eu sei que eu não tenho mais desprendimento nenhum, eu vou embora daqui, eu não tô nem aí, meu. Eu vou ser profissional, treino lá, mas se tiver que sair na porrada, eu saio. Se eu tiver que fazer o que eu tenho que fazer, eu faço. Se eu não quiser, eu não faço. Entendeu? Tanto é que ele se queixou, ele deixou de fazer o aquecimento também igual o Pedro, não aconteceu nada. É uma falha de gestão. É uma falha de gestão, porque se você comunica aos seus jogadores que eles não contam, né, o treinador não conta mais com eles, então afasta. Sabe por quê? O Varela não jogou outro dia? Jogou bem? Fala pra mim se o Varela jogou bem. Com qual motivação o cara vai jogar? Com qual motivação? Se o treinador mesmo chegou e falou assim, olha, não conto com você. Não me serve. Entendeu? Então, assim, são vários fatores que essa diretoria do Flamengo deixam a desejar. E chegou nesse ponto porque realmente não tem comando. O Marcos Braz, nós já cansamos de
de falar aqui. Eu não o conheço como pessoa e não cabe a mim fazer julgamento dele como pessoa. Então, eu vou me apegar ao campo. O Marcos Braz não tem mais comando. A partir do momento em que você fica você tem uma posição, um cargo, porque politicamente você dá força ao presidente, você não tem o respeito necessário. Você tem que ficar no cargo porque você é um cara responsável pelas suas atitudes dentro do cargo que você usa. Você tem competência, os jogadores te respeitam, porque a partir do momento que um jogador parte para cima de um diretor é porque ele não te respeita. A partir do momento em que você entra num vestiário onde tem festa e você começa a gritar Real Madrid, pode esperar, a tua hora vai chegar, e o cara que está filmando olha assim e faz uma baita de uma careta, que foi o caso do Davi Luiz, você não tem o respeito que você acha que tem. Ruim. Então tá aí, nação. Tá aí as informações dos comentaristas trazendo esse clima ruim aí no Flamengo. Vamos ver o que vai acontecer, torcer para que essa parte do Flamengo passe para a final, porque o negócio tá quente. O clima esquentou aí no Flamengo, vamos ver o que vai acontecer. Deixa o like, se inscreva no canal. Comente aí embaixo a sua opinião para você, o que o Flamengo precisa fazer para resolver essa situação, resolver esse problema entre Varela, Gerson, o elenco do Flamengo. Escreva nos comentários e a gente se vê daqui a pouquinho no próximo vídeo.